Hoje nós vamos falar sobre quando o Espírito Santo de Deus cruza os nossos caminhos. Quando o Espírito Santo de Deus cruza o caminho do homem. Igreja, eu gostaria muito que você, meu irmão, minha irmã, estivesse olhando para mim, que você desse a sua atenção em adoração ao Senhor. Não esqueça do homem que está falando, nós temos defeitos, mas que a sua atenção seja voltada ao Senhor. Que você possa ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite. O texto que nós abrimos aqui hoje não é somente uma cena bonitinha do passado. É um fato, uma realidade, uma verdade. Um fato histórico, algo que realmente aconteceu. E mais do que isso, é um GPS, né? Um caminho, um direcionamento, uma orientação. É um mapa para o sobrenatural. Se você ainda não teve uma experiência com aquilo que é sobrenatural, que vem da parte do Senhor, aqui você pode encontrar um mapa para o sobrenatural para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque Filipe ele se encontra aqui no meio de um avivamento, antes de se encontrar com o eunuco. Ele se encontra num lugar onde as coisas estão acontecendo e tudo está dando certo. Tudo estava dando certo, a palavra estava sendo anunciada, as pessoas estavam se convertendo. Existia uma ação do Espírito Santo de Deus sobre as pessoas, sobre o lugar onde ele estava. Era um lugar avivado e cheio do Espírito Santo de Deus. A boa mensagem do Evangelho estava avançando e tendo sucesso. Filipe estava no meio das multidões e de repente no texto que nós lemos aqui, Deus manda ele sair e ir para um deserto. Filipe sai de um lugar onde o Evangelho era bem sucedido e Deus simplesmente manda ele para o deserto. Deus manda ele sair para um lugar onde não havia nada. Mas aqui nós vemos uma primeira chave, algo que nós precisamos entender. Nós precisamos saber que Deus não é gerente de projetos. Deus não é alguém que recebe um projeto para que ele possa colocar em prática, mas Ele é o estrategista-chefe e supremo da missão. Ele não é aquele que reage ao que aconteceu, mas é aquele que antecede ao que vai acontecer. Ele não é aquele que improvisa, mas é aquele que orquestra todas as coisas. Então, meu amado, nós precisamos saber que nada, absolutamente nada, nessa história que nós lemos é por acaso. Nada acontece por sorte. Nem o anjo, nem a hora, nem o caminho, nem o carro, nem o homem, nem a pergunta, nem mesmo a Bíblia aberta no local certo. Tudo é um movimento totalmente calculado dos céus. Um movimento calculado do Senhor. E hoje, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, quer cruzar os nossos caminhos nessa igreja. Cruzar os seus caminhos, assim como Ele fez com Filipe. Ele quer trazer à tona 4 pilares aqui de um encontro de poder que são essenciais e importantes. Primeiro, nós vemos aqui um Deus soberano que dá uma ordem segundo a tua santa sabedoria. Segundo, nós vemos um servo extremamente obediente e disponível que obedece simplesmente sem argumentar nada. Em terceiro, nós vemos um coração com sede, totalmente sedento, que busca mesmo em meio às religiões vazias da época. E o ponto alto, o clímax daquilo que nós lemos aqui, nós vemos um Cristo revelado que intercepta a história e que salva o coração do homem. Então, meus amados, isso aqui não é simplesmente uma palavra, um sermão, um estudo, mas é algo prático, né? Um manual de guerra espiritual para o evangelismo. É algo que nós precisamos aprender. Filipe nos dá uma aula de evangelismo aqui. Um manual para que nós possamos sair das 4 paredes e que possamos ir para a guerra. Porque Deus está dizendo para a igreja de Cristo agora, nesse momento, nesse local, a sua sensibilidade, meu amado, ao Espírito Santo de Deus vai determinar exclusivamente quantos sedentos vão encontrar água para beber em você. Quantos sedentos vão encontrar água para beber em mim? Nós que somos a fonte, porque Cristo habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então
eu quero mergulhar nesse texto um pouco mais a fundo com você. É que o mesmo Espírito Santo que cruzou aqui o caminho de Filipe, que ele possa cruzar o nosso caminho. Amém, igreja? Aleluia. Repete comigo, fala assim: a obediência não discute, ela se levanta. Amado, presta atenção naquilo que talvez possa doer um pouco, mas também traz liberdade, traz libertação à nossa mente e ao nosso coração. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele não negocia com o nosso porquê, com o nosso quando, porque isso, porque aquilo. Mas o que ele espera de mim e você é um eis-me aqui. O Espírito Santo espera isso como resposta. Se nós olharmos para o versículo 26, o Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele simplesmente diz: levanta-te e vai. Essas são as palavras que ele diz para Filipe: levanta e vai. Ele não diz reflita, analise, consulte a sua agenda, depois me dê um retorno, um feedback, mas ele simplesmente, ele dá uma ordem. E Filipe não recebeu um guia de orientação, um manual de como a coisa funcionava, ele não recebeu nenhum tipo de garantia de que aquilo ia dar certo. Ele recebe uma ordem. Filipe não sabia se isso podia dar certo ou não, não era uma garantia de sucesso. Ele simplesmente recebeu um direcionamento: levanta e vai. E aparentemente, quando nós lemos a palavra aqui, uma ordem meio que sem sentido, se você prestar atenção. Vá para o caminho deserto. Mas que caminho deserto? O que eu vou fazer lá, Senhor? Que caminho é esse? O que vai acontecer? Ele não faz essas perguntas. E aqui a faca do Espírito Santo de Deus corta o nosso coração, porque a maioria das paralisias espirituais, dos bloqueios, das características de pessoas que não se movem, não vem da falta de revelação, não vem da falta de Deus estar presente ou da falta de falar algo, mas vem da exigência de explicação. Sabe, meu amado, vem de quanto nós queremos um mapa completo antes mesmo da gente dar o primeiro passo. Nós sabemos como tudo vai acontecer em detalhes. Nós queremos saber quando vai acontecer, onde vai acontecer, no nosso tempo. Nós queremos a garantia do resultado, mesmo antes da gente demonstrar obediência, né? O entendimento total antes de uma entrega da nossa parte. Só que no reino de Deus, a obediência é que abre o entendimento e não o contrário. O reino de Deus anda totalmente na contramão com o reino dos homens, e nós precisamos ouvir o grito do Espírito Santo, porque só quem obedece a palavra sem argumentar é que recebe a ação sobrenatural do Espírito Santo. Quem só obedece quando entende jamais vai entender o sobrenatural, jamais vai andar no sobrenatural, jamais vai poder discernir ou saber entender a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe, meu amado, se você quer ver um milagre, se você quer andar no sobrenatural, se você quer saber realmente como funciona o reino e fazer parte dessa ação do Espírito Santo, você tem que obedecer primeiro e perguntar só posteriormente, perguntar só depois. E aí, quando nós olhamos para o verso 29, vem o segundo golpe. O Espírito diz: aproxime-se desse carro. E novamente não é uma sugestão, é uma ordem, mas por outro lado também é uma estratégia do céu. O Senhor, em sua infinita sabedoria, diz através do Espírito para toda a igreja: pare de evangelizar de longe. Pare de achar que o reino dos céus, o reino de Deus funciona de acordo com a tecnologia. É isso que o Espírito Santo Deus para nós hoje. Pare de discipular por mensagem. Pare de cuidar das almas através de comentários, através do WhatsApp, através das plataformas digitais. A missão do Senhor Jesus Cristo, a missão real e verdadeira, não que essas ferramentas sejam ruins, tudo pode ser usado para a glória de Deus, como nós estamos usando aqui a transmissão para a glória do Senhor.
para que alguém que não possa vir, como existe alguém com certeza assistindo nesse momento e não pode estar aqui, isso é muito bom. Mas para quem pode, o Evangelho funciona de perto, face a face, corpo a corpo, na guerra, sentindo a dor alheia, sabendo o que o outro está passando. Sabe, a missão de verdade, ela exige chegar perto, mesmo quando é desconfortável. Exige da gente escutar do outro antes de poder falar e atropelar aquilo que o outro está falando. Exige gastar tempo, não como algo que vai vir amanhã, mas como um investimento que é eterno, do qual nós não estamos esperando o retorno para agora, imediato, mas um retorno para a eternidade. Exige que eu suje os meus pés na poeira da realidade do outro. Exige muitas vezes que eu suje as minhas mãos com a lama do problema do meu irmão. Sabe, amado, o Espírito Santo, Deus não nos chamou para que nós fôssemos espectadores do caos, para que nós ficássemos assistindo a dor alheia sem fazer absolutamente nada. Mas o Espírito tem nos chamado para que nós possamos ser interventores da graça, para que nós, ao ver a desgraça do irmão, nós chegamos com a graça de Cristo para parar a dor, para parar o sofrimento, para trazer alegria, para trazer salvação, para trazer aquilo que nós recebemos e transmitir para aquele que necessita. E aí vem o verso mais confrontador de todos para mim, aqui no versículo 30, porque o texto diz que Filipe simplesmente correu. Quando ele ouve a voz do Espírito, diz que ele correu. Meus amados, enquanto muitas vezes nós adiamos, argumentamos, perguntamos, duvidamos, esperamos, o momento certo para poder obedecer. Quantas ordens do Espírito Santo de Deus você já empurrou com a barriga, talvez? Talvez eu tenha empurrado também. Para perdoar aquele irmão que precisa de um perdão. Para receber um perdão que alguém tem te pedido. Uma aliança que foi quebrada e precisa ser renovada. Para ligar para aquela pessoa que talvez esteja passando a pior crise da sua vida, enquanto você tem a graça nas mãos. A solução que vem de Cristo. Para assumir aquele serviço no reino, do qual existe uma necessidade. Surgiu uma oportunidade que foi colocada em suas mãos. Para sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar tão gostoso e prazeroso de descanso. Sabe, meus amados, às vezes o atraso na obediência não é simplesmente procrastinação, mas na verdade é desobediência mesmo disfarçada. A alma que o Espírito Santo de Deus quer salvar pode talvez não estar no seu amanhã, enquanto você aguarda. Já pensou sobre isso? O encontro que ele marcou é para hoje. Eu estava conversando esses dias com o Fernando. É uma coisa que nós sabemos: quem está precisando, precisa para agora, né, Fernando? Precisa para agora, não é para amanhã. Quem precisa de salvação, precisa agora. Enquanto nós temos a salvação nas nossas mãos, é para hoje. A porta que o Espírito Santo de Deus abriu, pode fechar talvez amanhã meia-noite. E a pergunta que fica para nós é: quando o Espírito Santo de Deus nos der a ordem para a igreja, uma ordem específica, talvez de maneira individual e particular para você, será que a gente vai discutir? Ou será que nós vamos correr, como Filipe correu? Obediência. Os irmãos estão me entendendo? Posso ouvir um amém mais forte? Aleluia. Fala assim comigo: o preparo invisível. Quando Deus trabalha no escuro, meu amado. Eu preciso que você entenda, e nós temos falado muito disso esses dias, do milagre invisível. O milagre invisível, ele acontece antes dele vir a realidade. Antes do sobrenatural vir a tornar realidade e se tornar visível através dos nossos olhos. Sabe, meu amado, quando Filipe ele corre aqui para o deserto, existe na verdade um coração a centenas de quilômetros de distância dali, que já está pulsando
aqui no ritmo do Espírito Santo. Se você olhar para o versículo 28 da sua Bíblia, ele diz que existe ali um homem poderoso, um tesoureiro mor, em uma carruagem real, e ele está lendo o livro de Isaías em voz alta. Você percebe comigo que isso não é um acidente, que é uma estratégia de Deus? Nós vemos uma segunda revelação aqui, que fere muito o nosso orgulho ministerial. Porque a verdade é que Deus, meu amado, Ele não precisa dos nossos dons para fazer a obra. Você sabia disso? Deus não precisa de mim. Deus, Ele não precisa de você, mas Ele nos convida a participar e a entrar numa obra que Ele já começou a fazer sem nós. É um privilégio, uma satisfação, um presente. Porque o texto diz que o eunuco já estava inquieto. Diz que ele foi a Jerusalém adorar, mas que ele saiu vazio. O texto diz que ele já estava sedento, porque ele lia as escrituras em plena viagem, procurando algo. O texto diz que o eunuco já estava confuso. As palavras estavam diante dos seus olhos, mas o sentido no coração estava longe. Perceba a estratégia de Deus. Amém, igreja? Nós podemos ouvir isso aqui como uma ordem do céu, porque antes do evangelista chegar, o evangelho ele já estava sendo trabalhado. Antes que o pregador abrisse a boca, o Espírito Santo de Deus já tinha aberto aqui o coração. Então a nossa tarefa nunca foi criar a sede no coração das pessoas, mas a nossa tarefa é ter os olhos abertos para discernir aquilo que o Espírito Santo já está gerando no deserto daqueles corações. E aí vem uma pergunta que explode dentro do meu peito, e que retira todo tipo de religiosidade superficial e rasa que existe dentro de mim. No verso 30 ele faz a pergunta: você entende o que você lê? Entendes o que lês? Você está compreendendo o que o texto está falando? E essa não é uma pergunta, meu amado, educada. É um golpe de espada, né? É um golpe que nos corta, porque expõe, pelo menos na minha opinião, quando eu li, quando estava preparando o sermão, e toda vez que eu passo por esse texto, expõe a tragédia de uma geração, expõe a tragédia que existe em mim. Talvez eu, em alguns momentos, talvez nós aqui, de pessoas que muitas vezes que frequentam o culto, mas infelizmente não encontram o Cristo do culto. Pessoas que muitas vezes decoram tantos versículos, mas não conhecem o autor da vida, que praticam os ritos, os rituais, mas não praticam nenhum tipo de relacionamento com o Senhor da glória. E a resposta deles nos humilha, me deixou humilhado, né? Como poderei entender se alguém não me guiar? Como eu poderei entender se alguém não me explicar? Como as pessoas lá fora saberão se eu não for até elas e explicar? Se eu não levar a verdade que eu conheço, se eu guardar a verdade do texto do Evangelho somente para mim? É um terremoto que estremece aqui o meu interior do meu coração. Será que eu sou um desses que não estou fazendo absolutamente nada? Você percebe como Deus ele conecta um coração que pergunta a um servo que obedece? É como se fosse um retalho, uma costura do céu, né? Costurando a sede com a voz do outro. E quando nós continuamos a leitura aqui, nós vemos que Filipe ele não chega assustando o eunuco, ele não chega com sermão, ele não chega com leis, ele não chega de maneira radical, mas ele chega com um encontro. Ele chega chegando perto, ele chega face a face. O texto diz que ele subiu no carro, que ele se assentou ao lado. Ele entra agora no mundo do eunuco, não é mesmo? De perto, olhando nos olhos, ouvindo a respiração. E aí vem o ápice aqui, o clímax de um preparo que já era dos céus, de um preparo divino. Meu amado, presta atenção nisso. Para qual texto o Espírito Santo de Deus guiou o coração do eunuco? Nós lemos aqui Isaías capítulo 53. O retrato mais claro do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo em todo o Antigo Testamento. É o retrato do próprio Cristo. Até mesmo alguns judeus que não creem, quando cheguem nesse texto, se convertem,
porque claramente é o Cristo, o Messias. Então isso aqui não é uma coincidência, é uma providência pura de Deus entrando, alcançando o coração daquele homem. O Espírito Santo já tinha preparado a pergunta certa para aquele coração, o texto certo para que fosse aberto, o homem certo no caminho, a hora certa no deserto. E a partir daquela escritura, a partir de Isaías, no capítulo 43, Filipe anunciou Jesus àquele homem. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, Senhor Jesus. Meu amado, grava isso hoje no nome de Jesus. O sucesso da evangelização, o sucesso em alcançar um coração, em converter o coração de alguém a Cristo, não está na quantidade de versículos que você sabe, na sabedoria que você tem, no tanto de textos que você gravou, mas está justamente em saber levar cada coração sedento. E como existem corações sedentos, ainda mais hoje, pessoas doentes, carentes, depressivas, ansiosas, precisando de conhecer o nome de Jesus. Está enquanto nós levamos cada coração desse sedento diretamente para Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra viva, eficaz, que corta como espada a nossa alma, o nosso coração. E aí, meu amado, o eunuco, ele não precisou de um curso teológico, não precisou de nenhum tipo de ideologia, de nada complicado demais. Ele precisou de um encontro com alguém que lhe apontasse o caminho, com alguém que conhecesse a verdade. E agora a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, Ministério Ateneu. Quantos eunucos circulam o seu território? Quantos eunucos têm atravessado os nossos caminhos? Quantas pessoas sedentas, carentes de Cristo, estão no nosso mapa, aí no nosso GPS? Talvez o seu colega de trabalho, numa angústia silenciosa. Quantas pessoas têm tirado sua própria vida e ninguém tem percebido, porque cada um tem andado olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio interesse, enquanto as pessoas morrem sem Cristo. Talvez um familiar que frequenta por tantos anos a igreja, talvez até desde criança, e nunca teve um encontro real com a pessoa de Cristo. Talvez um vizinho que já alcançou todas as conquistas, tem tudo que o dinheiro pode comprar, menos a paz que você conhece. Cada um deles estão lendo os seus Isaías, cada um deles estão fazendo as suas leituras, cada um deles estão fazendo as suas perguntas no deserto particular deles, estão necessitados, e o Espírito Santo de Deus, ele está rugindo para nós hoje através dessa palavra. Quem vai subir no carrinho? Quem são aqueles que vão sentar ao lado deles? Quem será aquele que vai apontar para o Cordeiro e dizer: a salvação, a paz que você procura está na pessoa de Jesus Cristo, nele habita a salvação. Essa é a boa mensagem, as boas novas, a boa notícia. Sabe, amado, de que nós não precisamos ter todas as respostas, você só precisa conhecer a resposta. Fala comigo assim: a resposta se chama Jesus Cristo. E ter um pouquinho de coragem para correr, para se aceitar do lado, para abrir a Escritura no lugar onde haja sede, no lugar onde Deus já preparou. Porque, meu amado, quando um coração preparado encontra uma palavra proclamada através de você, o próximo passo não tem como ser outro senão uma vida transformada. Amém? Repete comigo assim: a palavra que reescreve a história. Sabe, meus amados, é muito bom a teoria. Eu tenho experimentado muito disso nesses últimos 4 anos. E graças a Deus por essa igreja maravilhosa, onde eu posso experimentar também a parte prática. Como diz o meu pastor, nada se compara à oportunidade maravilhosa de estar perto, de ser igreja, de andar com Cristo, de andar com os irmãos, de aprender junto com a dificuldade de cada um, com
os dons e talentos de cada um, certificado pela variedade de dons que existem na casa do Senhor Jesus. Eu acho que para mim, eu posso falar, acho que chega de teoria. É hora de termos um encontro que vira uma ponte com o coração que está sedento. Nós vemos aqui claramente, Filipe não está anunciando nenhum tipo de filosofia, ele simplesmente anunciou Jesus a partir da dor de Isaías 53, isso é simples. Era o texto que o eunuco lia, foi levado como ovelha ao matadouro, fala de sofrimento, de rejeição, fala de injustiça, fala de morte. Ou seja, Filipe mostrou para o eunuco que Jesus, ele não fugiu da dor, ele não se desviou da dor, mas ele mergulhou na dor, ele santificou na dor. E é aqui que a faca corta o nosso evangelho de plástico, nosso evangelho de vidro, porque o evangelho verdadeiro, ele não é um discurso para pessoas que são completas, mas ele é resposta de Deus para pessoas que estão quebradas, pessoas que necessitam. Nós precisamos, talvez, como igreja, não aqui somente na comunidade, mas igreja na face da terra, parar de se preocupar com vencer doutrinas, sabe, vencer debates teológicos e começar a se preocupar com feridas reais, com as vidas que precisam ser alcançadas. Porque o texto é muito claro, nós falamos aqui esses dias, Jesus não veio para os sãos, ele veio para aqueles que são doentes, para aqueles que necessitam. Então acho que nós podemos fazer uma pergunta que separa totalmente a igreja da religião, né? Aí no versículo 36, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Essa pergunta não veio de Filipe, para mim é do Espírito Santo ecoando já ali no coração do eunuco convertido. Sabe, meus amados, nós precisamos anotar isso aqui no sangue, porque é uma fé que nós tanto falamos que cremos, uma fé que nós falamos que temos. Se essa fé não gera uma decisão imediata, então é só opinião religiosa, é nada mais do que isso, é só teoria, é só sabedoria, sem reflexo na vida de ninguém, sem nenhum tipo de prática, sem nenhum tipo de ação, uma conversão que não produz em nós nenhum tipo de coragem pública, nenhum tipo de exposição no meio da sociedade, nenhum tipo de coragem para vir às redes sociais e declarar a palavra na sua rede social, que eu tenho acesso à sua rede social. E pior do que isso, Deus tem acesso à sua rede social, à sua vida pública. Se não tiver Deus lá, é só emoção, só fé não é nada. O eunuco, ele não perde um curso, sabe, meu amado, ele não quis esperar pela sabedoria, pela doutrina. Ele viu a água, ele falou: batiza aqui mesmo, batiza nesse bocado de água agora. Eu quero entregar a minha vida para Jesus agora, eu preciso de salvação agora. Então, se isso não treme o seu coração como um terremoto, como está tremendo o meu agora, então é complicado. Porque onde Jesus entra de verdade, a mudança não é uma opção. Não tem para onde a gente ir mais, não tem o que a gente fazer. Como Pedro disse: Senhor, para onde eu vou? Se só Tu tem a palavra de vida eterna. Sabe, amado, é inevitável. É inevitável. É lógico que não é uma mudança perfeita, mas é uma mudança sincera que acontece no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa boca, nos nossos caminhos, nos nossos pensamentos. Não é algo que é teatral, mas é uma mudança assim que é irreversível. Não tem como colocar a mão no arado e olhar para trás, não tem essa opção. E depois o que acontece com o eunuco aqui enche o nosso coração de gozo e de alegria. O texto lá no versículo 39 diz assim: e tornando ele a caminho, seguiu alegre. Ele continuava eunuco, excluído pela lei, continuava um africano, ou seja, continuava um estrangeiro, referente a Jerusalém, continuava sendo um viajante muito distante do templo, mas agora ele era um salvo, agora ele era um filho de Deus, agora ele era um portador do evangelho da graça.
Então a alegria, meu amado salvo, não vem das circunstâncias, porque elas mudam todo dia, mas vem da identidade que nasce. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Você é um filho amado de Deus. Você é aquele que carrega a graça, o favor, aquele que carrega o Santo Espírito da verdade, do qual o mundo não conhece, mas carece e necessita. Uma salvação eterna está dentro de você. Isso precisa ser revelado, isso precisa ser anunciado, isso precisa ser escancarado. Sabe, meu amado, Eunuco, ele não perdeu o cargo, mas ele ganhou uma conexão, uma ligação. Logicamente que ele não perde a etnia, que ele continua sendo quem ele era, mas ele ganhou uma nova pátria celestial. E aí o Espírito Santo, Deus pergunta para a gente: quantas pessoas têm passado por nós e têm saído alegres? Ou será que elas passam por nós e saem carregadas dos mesmos fardos que trouxeram? Será que nós estamos anunciando o Jesus que muda o caminho, que muda o destino, que muda a eternidade das pessoas? Ou um Jesus que só melhora a viagem, que só traz um arrepio? O eunuco ele foi embora sem Filipe, mas ele foi embora cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da verdade. Sabe, meu amado, e essa história, quando nós olhamos para outras histórias, nos dizem que ele plantou uma igreja na Etiópia. Ou seja, quem encontra Jesus Cristo de verdade vira um semeador, vira alguém que transfere a verdade. Não precisa de microfone, não precisa de título. Mesmo longe do centro, a igreja, ela não é e não pode ser um depósito de santos, mas ela é um centro de treinamento que envia as pessoas. É um centro de treinamento que treina as testemunhas de Cristo, que ensina as pessoas a serem parecidas com Jesus. E ela sai e se encontra com um mundo depravado, sim, um mundo sujo, sim, mas que precisa daquilo que nós carregamos, para que possa encontrar a salvação. Então, assim, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o encontro do deserto ali, ele terminou, mas agora começa outra coisa. Começa a missão do eunuco, começa a sua missão, começa a minha missão. Porque quando Jesus ele é anunciado, sabe, meu amado, o destino ele não muda só do ouvinte, mas muda do pregador, muda da igreja, muda da cidade. É exatamente isso que está acontecendo agora neste momento aqui, quando nós estamos anunciando a palavra do Senhor Jesus. Então a igreja que o Espírito Santo de Deus usa, ela precisa cruzar os caminhos. Os irmãos estão me entendendo? Essa palavra ela não veio de forma alguma para entreter os nossos ouvidos, para nos fazer nos sentir bem, uma emoção, né, ou alguma coisa disso, mas o Espírito Santo nos acabou aqui de desenhar na nossa frente um mapa de uma igreja que é relevante, de uma igreja que obedece imediatamente, que tem uma sensibilidade aguçada para aquilo que o Espírito Santo diz, sabe, meu amado, que se aproxima corajosamente daqueles que necessitam e que tem uma proclamação voltada para a pessoa de Cristo. Nós precisamos carregar isso, porque Deus ainda, porque chegará ao fim, Deus ainda é um Deus que cruza os caminhos. E Ele só cruza os caminhos onde existem obedientes em movimento. Quantos são obedientes aqui? Amém? Deus ainda envia os filhos, mas Ele só envia os filhos que não disputam a rota com o capitão, aqueles que obedecem a voz do Mestre. Deus ainda deseja salvar vidas através da igreja, como canal e não como destino. As pessoas não podem parar aqui, vocês não podem parar aqui, mas vocês têm que continuar a missão. Nós temos que continuar a missão do Mestre. Então a pergunta não é se foi uma boa pregação, mas a pergunta é se o trovão do Espírito Santo de Deus fez estremecer o nosso coração.
A pergunta é: qual é a próxima ordem, Senhor? Porque eu quero cumprir. Qual é o próximo sedento? Porque eu direi: eis-me aqui. Se o Senhor me preparou, eu quero ir ao caminho, eu quero subir no carrinho, eu quero ter a coragem de anunciar, eu quero obedecer. Feche seus olhos, meus amados, por um momento. Aleluia, Senhor Jesus.